Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. Comenta um pouco do valor arqueológico da Bíblia, né? A gente vê a coletânea de tantas coisas, tem contos, tem passagens, parábolas, a gente tem... você consegue entender povos, toda uma história, né, entre povos, hebreus, filisteus, egípcios, tudo aparece ali na época, e também os testamentos também, que foram sendo, né, foi aumentando, digamos assim, a coleção, né, do que a gente tem dos livros para ter a Bíblia Sagrada. Como que é o valor arqueológico disso? Porque também documentos, a gente sabe, ao longo do tempo são traduzidos, podem ser adulterados, podem ser, né, ou se perdeu parte disso. A gente consegue encontrar as Bíblias mais antigas. Como que a gente tem esse valor arqueológico? A arqueologia ela é uma ciência muito nova, relativamente nova. A arqueologia ela vai começar em 1799, quando Napoleão Bonaparte, não ele, mas os oficiais dele, no intercurso no Egito, na guerra contra a Inglaterra. Metendo bala na esfinge. Metendo bala na esfinge. Uma das hipóteses é essa, né? Que eles estavam fazendo tiro ao alvo, outros acham que não foi bem isso. Agora já não acham mais. Tem uns que acham que ela caiu naturalmente, o nariz. Outros acham que eram árabes que detonaram por uma questão religiosa. Outros acham que até uma questão de racismo, porque o nariz era chapoca, era um nariz negroide. Então, para tirar... E tem também a hipótese dos soldados de Napoleão com o canhão ali, acidental ou praticamente tiro ao alvo, bateram ali no nariz dela. E tem a questão que foi apenas natural, caiu mesmo, né? Mas o fato é que, naquela época ali, eles encontraram na cidade de Rashid uma pedra basáltica com 3 inscrições, demótico, hieroglífico e grego. A pedra de Roseta. Essa pedra, Pierre de Rosette, como eles perderam a guerra para a Inglaterra, os ingleses confiscaram a pedra e ela foi levada para o Museu Britânico. Só que, ironia das ironias, quem acabou traduzindo foi François Champollion, que era francês. Ali começa a chave para a arqueologia moderna. Depois daquilo eles encontram Pompeia e Herculano, escavam Pompeia, depois encontram Troia, Harry Schirman encontra Troia, Giuseppe Fiorelli encontra Pompeia, você tem Arthur Evans encontra Creta, e aí o pessoal começa a escavar a Babilônia. Você tem Robert Coldway, que começa a escavar a Babilônia em 1899. Aí que achou a Babilônia. Você tem outros mais, Sir Leonard Woolley, que encontra Ur dos caldeus. Depois tem Edward Robinson, que vai escavar Jerusalém. Estou falando século XVIII, XIX. Então é muito novo. Até então, a Bíblia era lida de maneira muito anacrônica. Você vê os quadros, por exemplo, que pintam o Caravaggio, ou mesmo os renascentistas, ou mesmo o da Alta Idade Média. Esses quadros bíblicos eram quadros assim. Tem quadros que são hilários. Tem Maria casando com José e um padre fazendo o casamento deles. Né? Como tinha um antissemitismo muito grande, você vê os judeus sempre pintados com nariz de bruxo, olhar ruim, e Jesus parecendo quase que um Luís XVI, lourinho. Então era muito anacronismo, a arte era anacrônica,
A visão era anacrônica. Mas naquela época, as pessoas consideravam Jesus como um judeu ou não? Não, de jeito nenhum. Aliás, uma das coisas, um dos grandes erros do cristianismo, é crasso isso, Jesus não era judeu. Nossa. Eu aprendi isso, inclusive, na Igreja Católica. Exato, Jesus não era judeu. Ainda que não era, assim, uma coisa declarada, era uma coisa escondida. Sabe aquela questão assim... Ele não era um judeu nobre, né? Ele era da Haleri. Exatamente. Não, mas é porque o antissemitismo era tão grande, o ódio aos judeus era tão grande, que imaginar que o Salvador da humanidade veio de lá, soava aos ouvidos do cristão medieval como se eu falasse que Jesus era nazista para uma pessoa de hoje. Não faz sentido isso. Embora nazismo não é etnia, mas só para fazer uma contraposição. Ninguém aceitava. Então, quanto mais você afastasse Jesus do judaísmo, melhor for. Então, hoje a gente tem o Maduro falando a asneira que Jesus era palestino. Nossa, eu vi isso. Essa bobagem que ele falou agora, isso aí já foi, na Idade Média, esconder do mundo que Jesus era judeu. Até Hitler... Um dos discursos que Hitler fazia lá, não necessariamente ele, mas ele menciona alguma coisa muito de leve em Mein Kampf, mas o Goebbels, que era o ministro da propaganda, né, o Joseph Goebbels, ele coloca que Jesus era ariano. Nossa. Para que os cristãos não achassem ruim de matar os judeus. Então, foi tirado isso do cristianismo, esse judaísmo de Jesus. Isso foi recuperado no século XX. Mas então, a primeira coisa que a arqueologia trouxe nesse cenário de Jesus não é judeu e de anacronismo, só para alguns que talvez não estejam muito assim em contato com a palavra, o anacronismo é quando você pega uma realidade de hoje e leva artificialmente para outra época. Você está entendendo? É como se eu imaginasse o ganho de capital hoje como se fosse na época da Babilônia. Não, era outra ideia, né? Eles não tinham ideia de capitalismo, era outra coisa e tal. O dinheiro... Muito pelo contrário, né? Na Babilônia, depois de consolidada, a galera vivia exatamente, numa boa, era outra coisa. Então, isso é um anacronismo. Então, a primeira coisa que a arqueologia fez foi, primeiro, tirar aquela ideia que muitos autores alemães, a partir do iluminismo, do racionalismo, do cientificismo ali, né, o Aufklärung, que é o iluminismo, começaram a colocar que a Bíblia é um mito. A Bíblia é um mito. Vamos descartar a história. A Bíblia é um mito, a Bíblia é um mito. A arqueologia começou a mostrar que não era mito. Um exemplo, diziam que a Babilônia nunca existiu. Que a Babilônia era uma coisa tão real quanto Atlântida hoje, ou, né, sabe? Místico, né? Místico, é igual... Como é que chama aquele lugar lá que... Casablanca. Não é Casablanca, não. Eu esqueci um filme aí que mostra um lugar que... Shangri-La. É como se fosse Shangri-La, você tá entendendo? Mas depois provou, não, a arqueologia existiu. Personagens que a Bíblia falava, que o pessoal achava que eram tão mitológicos como o rei Arthur. Nabucodonosor, a arqueologia comprovou que ele existiu. A arqueologia comprovou que o rei Davi existiu. A arqueologia comprovou nomes, lugares e episódios da Bíblia. Então, um dos primeiros papéis da arqueologia foi comprovar que a Bíblia é um livro histórico. Segundo papel da arqueologia, ela colocou a Bíblia dentro do seu contexto. Aí ajudou o anacronismo. Porque hoje eu tenho uma ideia histórica de Jesus muito melhor para embasar o que de fato aconteceu, que é diferente do olhar do artista. Eu vou explicar isso rapidamente. Os alemães, eles faziam essa distinção, como eu falei, entre Historie e Geschichte. O Historie é o que aconteceu mesmo. O Geschichte é a história poetizada, romantizada, abrilhantada. Então vamos lá. A história real do 7 de setembro de 1822. Muitos acreditam que Dom Pedro estava tudo, foi um teatro ali, que ele já sabia e tudo, que já estava o José de Andrade, né, o Bonifácio de Andrade, marcando tudo ali, olha, vamos recuperar isso aqui, senão a gente perde também isso aqui, tudo malcomunado. Você tem o diário do padre que acompanhava a comitiva dele, sabia que ele estava sempre indo visitar a amante dele, que era a Marquesa de Santos,
que um pouco antes daquilo ali, que Dom Pedro era um camarada completamente descompensado, que ele chutou a barriga da mulher dele, ela estando grávida, ele humilhava a mulher para ficar com a amante, teve filho bastardo adoidado. Que o Rio Ipiranga não era um rio, era um riachinho. É um riachinho. Não tava num cavalo, era um burro. Era um burro, ele tava com diarreia e com a cirola arriada naquele momento ali e tal, que ele começou a bater com a vara no burro e gritar com raiva e ninguém entendeu o que era isso. Essa é a história que aconteceu. Mas quando você vai ao Museu do Ipiranga, que aliás disseram que está lindo agora, foi reformado, não tive oportunidade ainda, mas quem foi elogiou muito, está lindo. Você tem aquele famoso quadro do Pedro Américo lá, né? Sim. Com aquele grito da Independência, a espada, todo mundo ali com roupa de gala. Floreado, né? Floreado e tudo mais. Aquilo ali é a visão romântica. Uhum. Então a arqueologia... Mas como a gente sabe que isso por causa de documentos, da história real... Exatamente. Nesse caso você tem o diário do padre que acompanhava, você tem outras coisas. Você vai achando as fontes. Exatamente. Né? Então a arqueologia, ela tirou a história bíblica do quadro Caravaggio, do quadro renascentista, e jogou a real. Uhum. Agora, diferente da história de Dom Pedro, que eu usei apenas aqui como uma ilustração... A história real bíblica acentua muito mais a agonia, o significado do que a gente pode imaginar.